Olá, seja muito bem-vindo. Vamos dar aqui sequência à história de Deus. Então já temos falado sobre a criação, falamos também sobre a queda e agora chegou a hora da redenção. Parte importante dessa história. Vamos à redenção. A Bíblia também nos conta que Deus, santo e justo, cujas perfeições morais ardem contra o pecado e a rebelião das criaturas, é, de fato, um Deus cheio de misericórdia, de amor e de fidelidade. A realidade é que Deus teve compaixão e amor com essas suas criaturas, cuja rebelião e rejeição ao status de dependência fizeram com que caíssem tão baixo e assim experimentassem a dor, a culpa e alienação da sua pecaminosidade. Mas como nos alcançar? Como nos resgatar de nós mesmos, com todas as nossas visões equivocadas sobre Deus e o desespero da nossa tragédia, da nossa queda? Como nos fazer enxergar que Deus é por nós, não contra nós? Como fazer com que o rebelde não apenas erga uma bandeira branca de rendição, mas também mude de lado voluntariamente e, desse modo, uma vez mais descubra a alegria e o sentido? É disso que trata o terceiro capítulo dessa história, né? Então nós vemos que na criação Deus criou todas as coisas, né? E Deus tinha um relacionamento, né, conosco. Ah, tínhamos tudo o que era necessário para a nossa sobrevivência. Vivíamos felizes, né? Então podemos até dizer aqui que a felicidade está intrinsecamente ligada a quão próximo você está de Deus. Porque em seguida veio a queda e nos afastamos de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nós perdemos aquela felicidade intrínseca que tínhamos com o Pai. Mas Deus já tinha um plano preparado desde a fundação do século. É a redenção. E ele é o capítulo mais longo, um capítulo que conta como Deus começou a redimir, restaurar essas suas criaturas caídas, a fim de que pudesse resgatar nossa visão perdida, renovar em nós a imagem divina e restabelecer nosso relacionamento com Ele. Aqui resistimos continuadamente. Insistente, né? Assim, foi-nos dito que Deus apareceu a um homem, Abraão, e fez um pacto com ele, abençoá-lo e, por meio dele, abençoar as nações e a sua descendência. Israel, que se tornara um povo escravo pelo primeiro de seus profetas, Moisés. Deus, agora conhecido por seu nome Yahvé, libertou-os da escravidão e com eles fez um pacto no Monte Sinai. Aquele que os resgatara seria o seu Salvador e protetor para sempre. Estaria com eles de um jeito exclusivo dentre todos os povos do mundo, mas o povo também teria de manter a aliança com ele, deixando-se passar por remodelação conforme a sua semelhança. Observe que quando Deus nos criou, né,
quando Deus criou a humanidade, nos criou, estou me referindo à humanidade, Ele nos criou imagem e semelhança sua. Né? E quando nós caímos, nós perdemos esse relacionamento com Deus. Então, na redenção, nós precisamos passar por uma remodelação. Então, não é só crer, né? Não basta crer. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio em Deus, creio na força do seu poder, no seu poder redentor. Eu conheço profundamente as Escrituras Sagradas. Conheço todo o Antigo Testamento, conheço o Novo Testamento inteiro. Conheço a revelação do Apocalipse. Conheço os livros proféticos, seus comentários, seus estudos. Tá bom. Mas tem outros seres que também conhecem. E eles não serão salvos. E quem são? Os anjos caídos. Como diz as Escrituras Sagradas, o Satanás, a antiga serpente do Éden, que enganou a Eva. Ele também conhece. Mas então qual é a diferença? A diferença é você ser transformado pela renovação do vosso entendimento. É você aceitar esse sacrifício no plano, na redenção, e ser transformado. Você pode ser transformado. Mas o povo também teria de manter aliança com ele, deixando-se passar por remodelação, conforme a sua semelhança. Assim, Deus lhes concedeu a lei como um presente, a fim de revelar quem ele é e de protegê-los uns dos outros à medida que fossem remodelados, segundo a lei. Você pode encontrar ali em Levítico, Deuteronômio. A história nos conta, porém, que esse povo rebelou-se muitas vezes e olhou para este presente, a lei, como algo que lhes tirara a liberdade. Ora, a lei serve para me podar. Antes eu podia fazer qualquer coisa, agora tem a lei. Mas na verdade não é bem assim. A lei serve para revelar onde você estava errando e te dar uma oportunidade de remodelar. Então, esse é o presente. A história nos conta, porém, que esse povo rebelou-se muitas vezes e olhou para esse presente, a lei, como algo que lhes tirava a liberdade, sendo pastores trazidos de uma terra agrícola, Josué. Eles não tinham certeza de que o seu Deus, um Deus de pastores, como imaginavam que fosse, também ajudaria a fazer os grãos crescerem. Assim voltaram-se para os deuses da fertilidade agrícola, que é o tal do Baal, ou Astarote, adorados pelos povos vizinhos. Ora, um Deus tão poderoso, eles imaginam que esse tipo de coisa não era com Deus, devia ser com outro Deus. Então eles resolveram sacrificar a Baal. Este povo representa a humanidade. Quando não reconhecemos Deus, né, e recorremos a outro ser qualquer, em alguns casos até estátuas, imagens, esculturas, é uma afronta a Deus. Como assim? Deus não é o Todo-Poderoso? Então, é a Ele que nós devemos recorrer. Foi Ele que nos criou. Mas vamos em frente. Os israelitas então experimentaram várias fases de opressão, de resgate, como em Juízes, enquanto alguns assumiram o caráter divino,
como Ruth. Finalmente, Deus enviou outro grande profeta, Samuel, que ungiu o rei ideal, Davi, com quem Deus fez outra aliança, especificando que alguém da descendência desse rei governaria o seu povo para sempre. Mas, infelizmente, tudo vai mal de novo. E Deus, apaixonado, envia profetas, Isaías, Malaquias, cantores de salmos, sábios, Jó, Provérbios, Eclesiastes. No fim, a infidelidade constante é tanta que Deus julga seu povo com as maldições prometidas nos livros de Levítico e Deuteronômio. Levítico 26, Deuteronômio 28. Foi avisado antes? Foi. Estava escrito lá em Levítico. Estava escrito lá em Deuteronômio. A lei foi estabelecida. Lembra do presente? Foi rejeitado. No entanto, mesmo aí, veja em Deuteronômio 30, há uma promessa para o futuro. A de que havia um povo, filho de Davi, e um novo. E um derramamento do Espírito de Deus no coração das pessoas. Que receberiam a vida, seriam transformadas à semelhança de Deus, em bênção final, também incluiria gente de todas as nações. Não só os israelitas, mas também nós, os gentios. Finalmente, antes da última cena, como sua cortina final e seu epílogo, lemos sobre o maior de todos os eventos, o Filho de Davi. Grande, derradeiro, não é outro senão o próprio Deus, o Criador de toda a grandeza e excelência cósmica, o qual se apresentou na cena humana, assemelhando-se a nós. Nascido de uma moça camponesa, no seio de um povo oprimido, Jesus, o Filho de Deus. Viveu e ensinou no meio desse povo. Finalmente, com uma morte horrível, seguida de uma ressurreição que a derrotou, ele enfrentou e venceu os deuses, todos os poderes que se levantaram contra nós, e carregou ele mesmo o peso da culpa e da punição pela rebelião das criaturas. Então ele venceu. Aqui está o cerne da história. Um Deus amoroso e redentor, em sua encarnação, restaurou em nós a visão perdida da divindade. Tirou as vendas, por assim dizer, para que pudéssemos enxergar claramente como Deus verdadeiramente é. Por meio de sua crucificação e redenção, tornou possível que fôssemos restaurados à imagem de Deus. Essa é a nossa esperança. E, pelo dom do Espírito, tornou-se presente em nós, em comunhão constante. Que revelação e que redenção maravilhosa! Quase inacreditável. Então, quando a humanidade imagina e pensa que está tudo perdido, Deus tem um plano de redenção. A genialidade da história bíblica reside no que ela nos conta sobre o próprio Deus, um Deus que se sacrifica na morte por amor dos seus inimigos, um Deus que prefere experimentar a morte que nós merecemos a estar separado das pessoas que ele criou para o seu deleite. Um Deus que suportou mesmo nossa semelhança, experimentou nossa condição de criaturas e carregou nossos pecados para nos oferecer perdão e reconciliação. Um Deus que não nos deixou ir, mas que nos perseguiu, todos nós, até mesmo os piores dentre nós, para que pudéssemos restaurar a comunhão alegre com Ele mesmo. Um Deus que, em Cristo Jesus, identificou-se para sempre com suas criaturas amadas,
que passou a ser conhecido e louvado como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como consta registrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Essa é a história de Deus. A história do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão insondáveis. E é assim que ela também se torna a nossa história. Ela nos conta que não merecemos nada, mas recebemos tudo. Que merecemos o inferno, mas recebemos o céu. Que merecemos ser dizimados, destruídos, mas recebemos o abraço terno do Pai. Que merecemos rejeição e juízo, mas nos tornamos os seus filhos. Carregamos a sua semelhança e o chamamos de Pai. Essa é a história da Bíblia. Esse é o centro da história da Bíblia. A história de Deus, que ao mesmo tempo é também a nossa própria. Na verdade, ele até mesmo permite que suas criaturas humanas ajudem a escrevê-las. Então, não ocorre como alguns pensam sobre as Escrituras, as santas, as sagradas Escrituras, que Deus colocou o dedo lá e escreveu o livro de Deuteronômio, né? Que Deus segurou a mão de alguém e escreveu o livro de Juízes, de Ruth. Não. Ele permitiu que o seu povo escrevesse as histórias utilizando a sua instrumentalidade, né? Então aí existem pelo menos 3 passos. A revelação de Deus para o homem, por um lado, né? A inspiração do homem para escrever, né? Traduzir a revelação de Deus. Né? Uma mensagem inspirada. Através da nossa instrumentalidade, escreve a história. E você que lê, recebe uma iluminação para entender o que está escrito, para entender a revelação. Então é dessa forma que Deus revela a sua vontade para você. Gostou? Espero que tenha gostado. Então já passamos pela criação, pela queda e redenção. E em seguida veremos a consumação. Espero você lá. Até mais.